Palavra poderosa com o pastor Renato Torres. Você já pensou como seria caminhar sem a presença de Deus? Em Êxodo 33, Moisés nos ensina que mais importante do que qualquer conquista é ter Deus ao nosso lado. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou grato a Deus por ter permitido chegar depois de muitos convites, nosso irmão Fred, e agradeço também a paciência que ele e sua equipe têm tido para comigo. E eles me passaram o tema de Êxodo 33, que é essa temática sobre a presença de Deus. E é tão rico esse capítulo que vale a pena a gente meditar em alguns versículos. Vocês estão animados para ouvir? Então vai dar certo. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, zeteus, ferezeus, heveus, jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Aqui tem um decreto de Deus, um veredito de Deus, para um povo que peregrinava rumo à herança da terra. E haja vista o mau comportamento do povo de Deus, ele dá esse veredito, essa orientação a Moisés, muito grave, porém cheia de misericórdia. Ela é grave porque Deus está dizendo: eu não irei com vocês. Eu vou cumprir minha promessa, porque evidentemente a fidelidade de Deus permite que Ele faça coisas por nós, mesmo que a gente não mereça. Sei que a gente costuma cantar que Ele é fiel a nós, mas nem sempre Ele é fiel a nós, porque Deus não tem fidelidade para com o infiel. A palavra dele diz que Ele é fiel à sua própria palavra. Esta é a razão de nós não sermos consumidos, tá bem? E a fidelidade de Deus é de geração em geração. Por quê? Não por causa das gerações, mas por causa da palavra dele, que é imutável. A palavra dele não muda, não perece, não tem data de validade. Então, na fidelidade à palavra de Deus, ele precisaria cumprir a promessa do povo entrar na terra, mas a presença dele não iria. Há pessoas que desfrutam até de promessas, mas não desfrutam da presença. E mais importante do que a promessa de Deus é o Deus da promessa. Mais importante do que os milagres de Deus é o Deus de milagre. Tem muita gente querendo o pão de Deus, mas não se relaciona com o Deus do pão. Pessoas que querem as coisas de Deus e não o Deus das coisas. E nós devemos ter como prioridade um relacionamento com Deus. Ser com Deus antes de ter com Deus, porque isso fala do relacionamento de um cristão com Ele. E Deus aqui diz: eu vou dar o cumprimento da minha promessa. O meu poder também vai estar presente, porque eu vou eliminar os inimigos. Eu vou colocar um anjo cortando o laço na vossa dianteira. E para muito crente aí neopentecostal, isso aqui eles já iam estar glorificando de pé, porque se disser olha o anjo ali, alguém já se arrepia todo. Mas mais importante do que tudo isso era a condução divina. Tem crente que se satisfaz com qualquer coisa, e Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande, que esse pacote de bênção revelado entre os versículos 1 ao 3 não foi suficiente para satisfazer o seu coração. Só que quando nós observamos que esse veredito de Deus é grave em ele dizer que não vai, por outro lado a gente vê a misericórdia. Qual é o motivo que Deus diz aqui no verso 3 que ele não está com o povo? É porque se ele for, o povo morre.
A presença de Deus é um misto de alegria e de juízo. A presença de Deus, quando se manifesta no lugar, para quem está em santidade, produz gozo. Para quem está em pecado, produz juízo. Sentenças de Deus. A santidade da presença de Deus tem essa dupla porção. É por isso que uma pessoa que está fora do acordo da palavra, desregrado, uma pessoa que está em desobediência, quando Deus manifesta a sua presença, essa pessoa foge, corre. A pessoa vem para uma vigília, mas fica o tempo todo fora do templo. Por quê? Porque sabe que o fogo consumidor está ali dentro. Sabe que tem ali uma ação de Deus para colocar as coisas no lugar. Então fica espiando de longe. Será que eu entro? Será que eu apareço? Será que eu vou me queimar com esta labareda? E observe que Moisés não tinha medo deste fogo. Moisés não tinha medo desta presença, porque ele estava na presença de Deus em santidade. E quando Deus manifestasse a sua glória, evidentemente geraria um gozo. Quando Deus manifestou a sua presença no Éden, o que foi que Adão fez? Quando pecou, se escondeu. Ele não disse: eis-me aqui. Quando a glória de Deus, meus irmãos, se revela, a primeira coisa que ela faz é colocar o homem no lugar do homem. Nós somos pentecostais, gostamos da efusão do poder de Deus, mas muitas vezes nós mudamos o percurso da manifestação da glória de Deus. Quando a música toca, quando o corinho de fogo toca, quando alguém bate o pandeiro, aí a gente se arrepia, se treme. Eita, Deus está aqui. É muita glória, é muito poder. Mas às vezes aquela glória só dura enquanto a trilha sonora toca. Aquela glória só pega enquanto alguém está gritando. Aquela glória só chamusca enquanto a pandeirola está lá tirintando. E a glória de Deus não é um isqueiro. A glória de Deus não é um acendedor automático de fogão. A glória de Deus não é uma faísca transitória, efêmera. A presença de Deus não é um fogo de artifício que explode bonito, mas daqui a pouco é só pó. A presença de Deus não é uma pipoca estourando no micro-ondas, que depois de 2 minutos só tem caroço e não serve mais para nada, não. A glória de Deus é perene, a glória de Deus é solene. A glória de Deus é duradoura, a glória de Deus é eterna. Louvado seja Deus. Tanto que no hebraico a palavra para glória é peso. E alguém até de maneira redundante, às vezes até fala, né? Sentimos um peso de glória. Sentimos o peso do peso. A glória de Deus traz este peso. Que peso? O peso de Deus empurrando o homem para o lugar do homem, embaixo. Quando a glória de Deus chega no lugar, o peso desta manifestação é tão grande que nós não conseguimos ficar de pé. E a gente se prostra, a gente se rende, a gente se quebranta, a gente se humilha. Passeia nas escrituras e vede as manifestações da glória de Deus. Ninguém pulou, todo mundo foi para o chão. Não estou dizendo que é errado pular. Eu quero só que você entenda o que eu estou dizendo. Todas as vezes que Deus manifestou a presença dele, impactou o corpo físico, a mente, a alma dos adoradores, que eles se prostraram no chão. Quando Ezequiel viu o trono da glória de Deus passeando ali na Babilônia, foi tanto poder e tanta glória que ele caiu. E ele precisou que o Espírito Santo lhe levantasse e disse: homem de Deus, filho do homem, crente, fica de pé, que eu vou falar contigo. Eu nem comecei a falar, tu já está assim no chão. Ergue-te, eu quero falar contigo. Daniel foi para uma vigília e começou a orar: Deus, o tempo da profecia está se cumprindo, o povo está disperso, o povo está desligado, o culto está acabando e alguém ainda não deu glória. Mais ou menos isso. Tem misericórdia de nós, Pai. Desperta o teu povo, revela o teu segredo, dispensa as tuas porções. E a oração dele travada, porque o inimigo mandou um bloqueio, porque sabia que Daniel era tão amado, que quando ele orava, a resposta descia. Quando ele clamava, Deus bradava do trono. E Deus, que não perde tempo, mandou um arcanjo desfazer o bloqueio. Vai lá, tira todo o obstáculo, para que a oração do meu servo suba e a minha resposta desce. Quando o anjo chega para Daniel,
já vai botando Daniel lá em cima, dizendo: homem de Deus, homem muito amado, no céu o teu nome é conhecido. Eu não sei o que tu estás passando e que alvoroço é esse, mas no começo da tua oração a ordem já tinha saído, e eu vim para te declarar e te explicar todas estas coisas. Em outro momento, mais à frente, Daniel recebe uma visita de um arcanjo, um ser espiritual que alguém até pensa que é Cristo, mas não poderia ser Cristo, porque ele diz que havia um bloqueio que impediu o seu movimento, e ninguém pode impedir o movimento de Deus. Com certeza ali era um anjo, mas a visita foi tão grande, irmão, o mistério da revelação foi tão tremendo, que todos os homens que estavam perto de Daniel fugiu com medo. Eles não viram o que Daniel viu, mas eles olharam para a fisionomia de Daniel e temeram. Nem todo mundo que está perto de nós suporta a glória de Deus como a gente suporta. Nem todo mundo que está perto de nós se envolve nas coisas de Deus como a gente se envolve. É por isso que alguém corre, é por isso que alguém desaparece, é por isso que alguém foge, porque sabe que o que está acontecendo é grande, é poderoso. A mesma coisa aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. Ele estava montado no cavalo e o Senhor apareceu para ele. E Jesus é tão grande, irmão, que Paulo era tão metido, Paulo era tão soberbo, que Jesus tinha que vir pessoalmente. Mas Jesus nem apareceu a imagem, só mostrou o flash da câmera, só deu o disparo da faísca, e ele ficou todo quebrantado, porque ele era homem soberbo. Jesus tinha que aparecer pessoalmente para botar ele no lugar dele. Aí Jesus diz: eu vou, mas eu vou só no meu relâmpago, eu vou só no meu trovão, eu vou só no disparo da minha luz, para o homem saber quem eu sou. E quando o flash da câmera de Jeová bateu, que aquela luz resplandeceu, ninguém sabia o que era aquilo. Eles ouviam que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabiam o que era, porque a revelação de Deus era só para Saulo. O mistério naquele momento era para Paulo. Deus queria transformá-lo, e ele era tanto que ele não sabia exatamente quem era ou o que era aquilo, que ele pergunta: quem és? Mas Atos 9 mostra o complemento da sua pergunta: quem és, Senhor? Ele não sabia exatamente quem era, mas sabia que era maior do que ele, e já foi batendo continência, já foi se humilhando, já foi se rendendo. Os irmãos lembram que a Bíblia Sagrada mostra muitos outros atos de homens que foram impactados pela glória de Deus. Isaías foi um deles. Isaías veio para a vigília quando chegou o arcanjo de serafins, um coral cantando, louvando a santidade de Deus. E ele viu Deus sentado no trono e a barra da orla do seu manto enchendo o templo. Antes do capítulo 6, toda vez que Isaías abria a boca, era só para pegar uma marreta e tacar na cabeça do povo. Metido a profeta, mas só profetizava do pecado dos outros. É aquele que acha que é mais santo do que todo mundo. Mas quando ele comparava as pessoas com ele se achava melhor do que as pessoas. Mas quando o holofote da glória de Deus se acendeu, que ele se comparou com Deus, ele disse: ai de mim, ai de mim. E quando você quer colocar você como padrão, talvez você diz para alguém: ai de ti. Mas quando é Deus quem aparece e mostra a glória, a santidade dele, aí você diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem, lábios impuros, e habito no meio de uma sociedade que tem os lábios mais sujos ainda. E o que é que Deus faz com quem confessa pecado? O que é que Deus faz com quem se rende? O que é que Deus faz com quem se quebranta? Ele não pisa, ele não descarta, ele não menospreza. O problema é pecado, é? Então vai lá, anjo, no meu altar, e pega uma brasa de fogo. Não leva a fogueira toda não, uma brasa só resolve. Toca na boca dele, a boca está suja, toca. Eu acho interessante que Deus não lavou. Deus não disse ao anjo: pega lá um copo d'água, pega lá um barril de água, um tonel de água, e lava a boca dele, porque tem sujeira, irmão, que Deus só limpa com fogo, porque está tão incrustada. Tem imundícia na vida de alguém que está tão incrustada que a água já não tira. Mas Jeová, diz Hebreus 12, é um fogo consumidor, glória. E ele acende a labareda para queimar por dentro e por fora.
e para dizer a alguém, eu vou purificar. Mas eu sou assim mesmo, e se quiser assim, quem foi que te iludiu? Quem foi que te enganou? Jesus gosta de mim assim? Não, ele vai acender a labareda para derreter. Ele vai acender o fogo para purificar. Como foi que Malaquias profetizou o ministério de Cristo? A sociedade israelita corrompida, o sacerdócio levítico corrompido. Ele disse, olha, o filho está vindo aí, com urso de pelúcia na forma de coração, caixa de bumbum da Cacau Show. É isso? Está trazendo para você um kit cosmético da Natura, porque vocês são os filhos do rei. Não, eu disse, ele está vindo aí com sabão de lavandeiro e fogo de ourives. Jesus está vindo aí com sabão para esfregar na sujeira de vocês. Ele está vindo aí com água sanitária para lavar as vossas vestes. Ele vai lavar a língua, vai lavar os olhos, vai lavar a mão, vai lavar o pé, vai lavar a cabeça, vai lavar o coração, glória. Malaquias disse, ele vai se sentar e vai chamar a casa de Levi. Quem era a casa de Levi? A casa sacerdotal, que levava para o culto pão mofado e cordeiro paralítico. Levava oferta podre, entregava a Deus culto sem qualidade. E Malaquias disse, esses dias vossos estão contados, porque o culto para ele tem que ser puro. Então ele vai lavar vocês, para vocês apresentar ofertas de justiça que sejam aceitáveis para ele. Só que tem gente que pensa que Deus só lava, mas Deus também queima. Você pode repetir comigo? Deus lava e queima. E a gente está sendo lavado e queimado aqui nesta madrugada, viu? Por que é que ele queima? O fogo do ourives. Porque as ruindades que já estão cristalizadas, metalizadas, petrificadas, aí vai para o fogo. Aí ele acende o bico de bízen, o maçarico, a boca do fogão, glória. E diz a pedra bruta, agora tu vem para cá, terra. Fica aqui debaixo do fogo que eu vou te derreter, glória. E aquele que disse, se quiser assim, quando o fogo do Espírito começa a queimar, ele começa a se derreter. Deus, tem misericórdia. Ai, Jesus, eu não sabia que era assim. Tenha calma, eu prometo que eu melhoro. Ele derrete, que é para tirar as impurezas que estão por dentro. E ele faz isso como? Com a pinça. Tem uma pinça de Deus aqui nesta madrugada, arrancando as ruindades que estão incrustadas lá dentro, dizendo, isso aqui não me agrada. Isso aqui não me agrada, isso aqui também não me agrada. Aí a massa fica toda esburacada. Só que ele quer produzir uma beleza na minha, na tua vida, não é? Eu quero dizer que o ourive, Jesus, está arrancando hábitos aqui nesta madrugada. Hábitos que não têm agradado a ele. Ele vai mudar até a tua rotina. Alguém vai ficar até confundido. Mas menina, tu dormia tanto, estás dormindo até menos. É porque agora eu vou orar mais. Mas criatura, tu comia tanto, tá comendo menos, é porque agora eu vou jejuar mais. Glória, glória. Ele vai mudar o cardápio das tuas leituras. Ele vai mudar o repertório do que tu escuta. Ele vai mudar o roteiro das tuas conversas. É a pinça dele tratando o teu caráter. Mas fica esburacada a massa, porque quando Jeová arranca, ele arranca de vez. Mas vai ficar esburacado? Vai não, ele vai para a última etapa, que é qual? A lixa. Porque depois que ele lixa, a massa fica homogênea e volta a brilhar. Tem muito crente apagado dentro da igreja. Tem muito crente ofuscado dentro da igreja. Por isso precisa colocar o reboco artificial para ver se tem uma beleza. Mas quem é lixado por Jeová não precisa. Glória! Ele está refletindo a luz da brilhante estrela da manhã. Aonde ele passa, a glória de Deus refletida nele. E o nome do Pai é glorificado através do caráter de Cristo na sua vida. Nós vivemos, e aqui eu não faço nenhuma condenação aos cosméticos, até porque a maioria é jovem, nós devemos usar. Mas nós vivemos a geração que passa muito tempo assim, no espelho. Esse é o movimento dessa geração. Nada contra. Compre seu perfume, seu sabonete, seu hidratante e use. Mas Jesus, quando vem, não faz isso não. Jesus, quando vem com a lixa, olha, sai tirando, sai arrancando, sai tirando, sai arrancando. Ah, irmão, o senhor é muito conservador.
É muito ortodoxo. Vamos lá para Efésios 5. Glória. Suporte esta palavra. É para você vencer. Efésios 5 e 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É a mácula e a ruga do pecado, da lascívia, da inveja, da malícia, da luxúria, da incredulidade, da irreverência, da sensualidade, da carnalidade. Eita, quanta ruga e quanta mácula! Mas Jeová vai esfregando, e a noiva está bela, está adornada. Eita, que alguém precisa fazer uma tatuagem, precisa botar um penduricalho, precisa botar uma cor extravagante no rosto, ou até mesmo em alguma parte do corpo. Mas a igreja, ela recebe a extravagância da glória de Deus, a exuberância da presença do Espírito Santo na sua vida. Extravasa com esta glória, embeleza-te com esta beleza espiritual do caráter de Cristo e da presença do Espírito Santo. Então, irmãos, como palavra introdutória, apenas relembrando a presença do fogo como elemento purificador. Para desfrutar da presença, tem que viver em obediência. A presença de Deus não é um evento. A presença de Deus não é um fenômeno. A presença de Deus deve ser um estilo de vida. Tá bem? Tem gente que só sente a presença na vigília, no louvorzão, no congresso, culto de ceia, culto de ano novo. Ele vive a presença de Deus como se fosse um carnaval, uma Páscoa, um Natal. Isso é para o mundo que vive do calendário. Nós vivemos com aquele que diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vivemos com aquele que diz: se passares pelo fogo, ele não te queima, a chama não arderá, as águas não te afogam, porque eu vou adiante de ti. Se tiver obstáculo, eu quebro, eu também vou na tua retaguarda. Eu tenho coluna de nuvem de dia, eu tenho coluna de fogo de noite. A minha glória, a minha presença é contigo, é contigo, é contigo. Não é um fenômeno, não é um evento. Não é um evento para virar uma postagem. É um evento para nos levar para a eternidade. É um estilo de vida para nos inserir no local onde nós veremos para sempre a glória de Deus. Nosso querido irmão disse: aqui não tem intervalo. É para ser assim mesmo, porque lá também não vai ter intervalo. Glória, aleluia. Vou falar, viu? Suporta. Não adianta vir para aqui falar em línguas, profetizar, marchar e depois ir assistir filme de demônio, seriado de zumbi, jogo de videogame com um bocado de coisa de morte, de bala. Aí depois chega pro obreiro: ore por mim que eu tô querendo me matar, ore por mim que eu tô sem sono, ore por mim que eu tô sem apetite. Entra no santuário, entra no santo dos santos, põe a tua boca no pó, vai ler a Bíblia, terra, vai orar, porque tu vai viver. Vem do céu, vem do anjo, vem do arcanjo, vem dos serafins, vem dos querubins, falando em mistério com Deus, interpretando língua, profetizando, expulsando demônio, curando as enfermidades, pregando a palavra, ganhando almas e anunciando as verdades eternas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Passa o dia vendo zumbi, passa o dia tirando para cima e para baixo, jogo de morte. Aí de madrugada diz: eu estou vendo um gato preto ali. E vocês estão rindo porque sabem que é assim. Mas vê se Samuel viu o gato preto de madrugada. De madrugada ele ouviu, foi uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Sobre a forga. Ei, o que é que tu anda espiando?
O que é que tu anda vendo? O que é que tu anda conversando? Quer ver a glória? Tem que ser como Josué, filho de Num, que não se apartava da tenda. Alguém dizia, isso é um fanático, isso é rato de igreja, isso é um bajulador de Moisés, só quer ser. Mas Josué sabia que quando o povo ia embora, a nuvem descia, e era Deus falando face a face com Moisés. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, Deus fala com todo mundo, mas a maneira que Ele fala é diferente. Tem uns que Ele falam por intermédio de alguém, tem uns que Ele nem fala, viu? E tem uns que Ele fala como quem fala com um amigo. Ele deu esse testemunho de Moisés. Deus disse para Moisés, eu quero que você seja porta-voz, você vai ser meu porta-voz no Egito. Moisés disse, Deus, olha, eu agradeço a vaga, a minha indicação, mas há um problema, eu não tenho aptidão para isso, porque eu quero lhe dizer que eu tenho um problema de dicção, e não combina ter problema fonoaudiológico para ser porta-voz. Agora, eu vou lhe indicar um substituto. Tem Arão, que tal? Arão é bom, é eloquente. Rapaz, ele fala bem, Deus, vai dar para o gasto. Deus disse, não, eu conheço Arão, e eu conheço você. Quem foi que fez o gago? Deus perguntou a Moisés. Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? O cego? Fui eu. Eu fiz você assim mesmo. Você vai ser o primeiro gago porta-voz. Glória. Paulo disse que ele bota o tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não seja nossa. Aleluia. Eita Deus. Aí, olha, irmão, Deus produziu uma linha de comando interessante. Ele disse assim, eu vou falar com você, você fala para Arão e Arão fala para o povo. Mas que telefone sem fio, Deus? O senhor não pode falar direto para Arão, não, não, eu vou falar com você, porque com Arão eu falo por seu intermédio, agora com você eu falo face a face. Uma pergunta, irmãos, uma pergunta aqui nesta noite. Você está no grupo de Moisés, que Deus fala direto, ou está no grupo de Arão, que Deus só fala por intermédio? Tá bom? Isso não significa que você é menos crente ou mais crente. Vai tudo para o céu. Mas há um nível de intimidade maior para você conquistar. Há um nível de profundidade no relacionamento com Deus novo para você adentrar. Essa vigília, Deus marcou encontro com muitos que está no andar de baixo. E Ele está dizendo, sobe mais um pouco, chega para mais perto da tenda, entra no santo dos santos, te esconde na nuvem da minha glória. Tu está aparecendo muito, te esconde mais em mim, porque quanto mais tu se esconder em mim, eu vou revelar sobre ti a minha glória, a minha presença e os meus mistérios. É interessante que aqui em Êxodo 32, tanta coisa que fui desse texto, depois que Deus dá esta sentença, no versículo de número 4, diz que o povo se entristeceu e não pegaram mais suas bugigangas, seus penduricalhos. As mulheres ficou tudo desanimada, não quis se arrumar. Está aqui no texto. E elas vão abrir mão disso, nunca mais vão usar esses ornamentos, porque mais na frente vão usar como matéria-prima para a construção do tabernáculo. Os irmãos conhecem a história. Mas se entristeceram muito. Só que ficar tristinho só não resolve. Tem gente que fica tristinho, está tristinho, estou tristinho, porque eu fiz algo contra Deus. Certo, e daí? Depois que aquela tristeza passa, faz tudo de novo. E vive de tristeza em tristeza, de chororô em chororô. Se entristeceram, mas não fizeram nada. Moisés, porém, ao entender que a misericórdia de Deus não permitia Deus ir ali, porque se Deus fosse como fogo, Deus ia matar, Deus ia consumir, tornar aquele povo em cinzas. No verso número 7, Moisés pegou a tenda, foi lá para fora do arraial, porque às vezes a gente tem que se isolar para acessar níveis de intimidade com Deus maior. Olha, irmão, nós todos precisamos de momentos como esse. Isso é mandamento bíblico. A igreja tem que se congregar para orar, para louvar, para aprender a palavra.
Não existe igreja sem igreja. Mas todo crente precisa ter um momento a sós com Deus. Venha para a vigília, ore, entregue o seu culto, se envolva na glória. Mas lembre-se que você também precisa ter um momento de intimidade. Você e Deus sozinho. Tem um momento para sair de fora do arraial. Deixar tudo. De ligar celular, de ligar o roteador da internet, botar o telefone no mudo, de ligar a série, seriado, filme, parar a conversa, deixar o melhor amigo, o best, seja lá quem for, e dizer: agora é eu e Deus, é Deus e eu. Jesus vivia no meio da multidão, mas os evangelistas sempre dizem que quando terminava o culto, quando terminava o manto, Jesus se retirava a sós para orar. Jesus, não é? E tem crente que você fala com ele: meu filho, tu vai para a vigília? Não, eu já orei muito nos anos 80. Nos anos 80, as vigílias aqui em Natal, eu ia para todas. Hoje eu estou vivendo da reserva. Isso é para você que está começando. Carro que vive só na reserva, a bomba queima. Tem que ter cuidado. Tem que tomar vergonha e de vez em quando vir no posto para encher o tanque. Porque a estrada é longa. A estrada é longa. Tu é o cru, rapaz, que não gosta de orar e fica dizendo que está vivendo da reserva. Mateus 25 mostra o que acontece com quem vive de reserva. Perde a festa, fica sem ver o noivo. Agora quem tem a lamparina acesa, tá com o nível do óleo alto, ainda vem para a vigília e diz: manda mais, Senhor, eu quero mais azeite. Tá cheio de azeite, dizendo: eu preciso de azeite, eu preciso orar mais, eu preciso ser santo. É diferente. Já viu uma pessoa com a roupa toda suja? Se ela for comer uma coxinha e o ketchup espirrar, ela nem se aperreia. Se ela sentar no banco empoeirado e melar, nem se aperreia. For tomar um suco de caju e esborrar, denoda, nem se aperreia, que a roupa já está toda suja. Mais mancha, menos mancha, ninguém percebe. Agora você acabou de se arrumar, está com a roupa bem limpinha. Aí você pega um lápis, vai escrever no papel, sem querer, um pontinho de nada. Você: ai meu Deus do céu. Ninguém está vendo. É um pontinho de nada, mas aquilo fica ali angustiando, porque a roupa está toda limpa. Crente que já está sentado no pecado, um pecado a mais, um pecado a menos, para ele não faz nem diferença. Está tudo sujo. Agora a noiva que está com as vestes brancas, qualquer sujeirinha, Senhor, tem misericórdia. Está me incomodando. Está me incomodando, Pai. Eu vou para a vigília, eu vou para o jejum. Pai, tem misericórdia. E quando tu clama, Ele já chega com a água da palavra, Ele já chega com o sabão do livramento. Aleluia. E o dedo de Satanás que estava apontado para te acusar, Jeová tora ele no meio de chegasse atrasado. Cadê o pecado que estava aqui? A minha graça lavou, o meu sangue purificou, o meu fogo queimou, e as vestes de santidade continuam embelezadas. Precisa orar. Moisés tinha um momento particular com Deus. Pegou a tenda da congregação, foi para fora do arraial. E os versos seguintes dizem que quando Moisés ficava na porta da tenda, Deus descia na forma de uma coluna de glória para falar com ele. É aqui, em 33:11, que Josué, pelo autor sagrado, é apontado já como um possível sucessor. Porque Josué não sucedeu Moisés por causa de bajulação. Josué não sucedeu Moisés por causa de conchavo político, por causa de arrumadinho. Josué sucedeu Moisés porque ele trilhou o caminho da santidade, da intimidade com Deus que Moisés tinha. Porque tem gente que quer ter o privilégio, mas não quer executar as responsabilidades. Entendeu? É bom sentar no púlpito, vou comprar uma gravata, comprar um terno para sentar no púlpito, querido. Este privilégio envolve muitas responsabilidades. Tem muito Nadab e Abiú aí querendo estender a mão para ver o fogo queimar. Só quer pegar Levítico 10. Olha, rapaz, Moisés é do manto. Arão é do fogo, porque quando ele estende a mão assim, o fogo queima, parece um isqueiro. Mas vai ler Levítico 9. Tem cordeiro sendo imolado. Tem roupa sendo lavada. Tem óleo sendo derramado na cabeça. Tem lenha sendo arrumada no altar. É um preparo, meu filho. Porque a igreja não é performance.
Culto não é show. Adorador não é ator. Pregação não é discurso. Não é, queridos. Tem um preparo. E a criatura não quer ter o preparo, só quer o fogo saindo da mão. Aí Nadab e Abiú disse: não, é só fazer assim, ó, que o fogo sai. Jeová disse: de vocês não. De vocês não sai fogo não. De vocês entra fogo para matar. Porque a minha presença não é brincadeira. O meu culto não é show. Aqui não é lugar não de performance não. Aqui tem que andar na santidade. Aqui tem que estar no altar. Tem que ter veste branca. Tem que ter mão limpa. Abre a tua mão aí e recebe pureza. Abra a mão aí e receba pureza de Deus. Para se envolver na presença dele. Ele está te purificando aqui nesta madrugada. É madrugada de purificação de Jeová. Ele está lavando e queimando, lavando e queimando. O diabo jogou nódoas aí para te tirar da presença dele. Mas a graça e a misericórdia chegou primeiro. E o Senhor está te renovando com água e fogo, glória. Receba a água e o fogo do Espírito para te purificar, para te tratar em vestes de santidade. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.